Senhor. Agora, se coloque em pé e vamos cantar juntos. Cante com todo o seu coração. Porque essa música é como se você estivesse fazendo um louvor, ou melhor, uma adoração a Deus, um pedido a Deus. Porque o mundo que está aí fora, ele não vai te oferecer coisas boas, não. E quando oferece, muitas vezes a gente engana. Mas nós temos que pedir isso ao nosso Pai. Peça a Ele com todo o seu coração. Peça comigo. Meu Pai, o mundo existe sem me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero a glória de Deus. A tua glória, Pai. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez que todos vão esvaziar, vou mandar embora o que não vai ser. Perdoa, Senhor, perdoa todas as vezes que eu te disse assim. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Eu só sei errar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajuda, Senhor, me ajuda a melhorar. Está sempre essa coroa contigo, Pai, reconhecendo nossos erros, reconhecendo, Pai, que nós somos destinados pecadores, que nós carecemos do Senhor, que nós carecemos da tua misericórdia, Pai. Sozinho, Deus, nós não conseguimos. Sozinho, Deus, nós vamos continuar, Pai, nesse pecando, Deus, cometendo erros, cometendo, Pai, as nossas justiças, mas nós precisamos do Senhor a cada dia de nossas vidas. Nos ajuda, Pai. Nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar novamente. Bom, então, louvamos, eu falei sobre, isso é arrependimento. Espero que enquanto vocês estavam ajoelhados, embora vocês tenham demorado um pouquinho para se colocar de pé, espero que tenham conversado com o nosso Pai, que tenham sentido o nosso Deus, e que caso você não tivesse arrependido ainda, você tenha entendido o que é o arrependimento, o que você precisa de fato para se arrepender. Nessa mesma linha, o próximo passo que eu quero colocar também é um passo essencial. É a conversão. O que é a conversão? Num contexto geral, mais amplo, a conversão ela sempre significa a mudança, talvez, de um estado para o outro. Por exemplo, a mudança do estado líquido, sólido ou gasoso. Isso é uma conversão. Existe conversão de dados, de arquivos, e por aí vai. Isso é a conversão. Deixar de ser um e se tornar outro, num contexto geral. No contexto cristão, segue essa mesma linha. Você deixa de ser o que era e muda para Cristo. Você muda por Cristo, né? Você se converte, de fato, você tem essa conversão, essa mudança quando você aceita que o seu único e suficiente Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo.
E é nesse momento que você se submete a Ele e que você se permite também a mudar por Ele, para que você deixe de ser o que era e se torne aquilo que Ele planejou que você seja. Isso é a conversão, deixar de ser um e se tornar outro, deixar de ser você e se tornar aquilo que Cristo quer que você seja. Na conversão, a gente pode colocar também que, pelo menos na cristã, ela exige uma mudança também radical, né? Porque como eu citei, por exemplo, sobre o arrependimento, ela exige a mudança de comportamento, de atitude. Na conversão também é exigido uma mudança. É uma mudança de comportamento também, uma mudança talvez do alvo que você vai direcionar de fato, vamos dizer assim, a sua vontade, o alvo a qual você quer chegar. Você vai mudar a sua direção. Eu queria pedir para os irmãos, por favor, abrirem Filipenses 3, 7, 8, que vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando. Essa mudança que eu estou citando é uma mudança no estilo que você leva a sua vida. Filipenses 3, versículos 7 e 8, vai estar no telão também, repito a vocês. Filipenses, caso vocês não tenham encontrado, também fica depois do Gênesis, Êxodo. Passando aí um pouquinho, vocês encontram Filipenses. É uma carta bem curta, mas é fácil de encontrar. Nesse texto, eu vou ler para os irmãos, Paulo diz o seguinte: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, e eu as considero esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo aqui, ele descreve a sua renúncia, a renúncia que ele fez quando ele se converteu. E isso fez Paulo abandonar diversas coisas. A sua própria justiça, como vocês sabem, Paulo era um perseguidor de cristãos, perseguidor da igreja. A sua justiça foi abandonada por Paulo, aquilo que para ele era verdade absoluta, passou a ser uma mentira, ou como ele disse, esterco. Ele também abandonou as suas conquistas, os seus grandes títulos. Ele abandonou quem ele era. Isso você pode ver nos versículos acima, onde ele vai descrever exatamente como ele era e quem ele era. Ele diz que, seguindo a lei, ele era irrepreensível, que ele cresceu estudando a lei, né? Paulo teve um conhecimento estudando a lei. Ele estava à base da lei, só que no seu próprio conhecimento. Ele estava vivendo por si só, ele não conhecia Cristo, ele não era convertido. Então ele vivia do modo que Paulo vivia. E se eu posso falar a verdade para vocês, e vou deixar bem claro, era mais difícil, num contexto geral, Paulo se converter do que você que está aqui essa noite hoje. E eu vou explicar por quê. Claro que Paulo teve um momento com Cristo, ali onde ele se converteu. Mas se você pegar todos esses títulos de Paulo e tudo que ele fazia, quando ele ainda não o conhecia, Paulo era uma pessoa religiosa. E todo mundo sabe que a religiosidade excessiva, a religiosidade que a gente conhece, não é uma religiosidade boa. E Paulo era uma pessoa religiosa. Para ele, e para qualquer pessoa que seja religioso vamos dizer assim, muito religioso, ele sempre vai estar certo. E era o que acontecia com Paulo. Ele não se permitia ser confrontado ou questionado por um cristão, ou até mesmo apenas apresentado ao Evangelho. Paulo pensava que ele tinha a verdade absoluta na palma de suas mãos. Paulo era uma pessoa religiosa. E uma pessoa religiosa, mesmo que ela não saiba, ou que, entre aspas, ela não faça de propósito, ali ela está criando um muro em volta do seu coração, para que quando forem apresentar o verdadeiro Evangelho para ela, o Espírito Santo não entre, porque tem uma barreira, um muro que essa pessoa criou para negar ao Espírito Santo, porque ela é muito religiosa. Para ela está certo. Para essa pessoa, o que ela fizer vai estar certo e ela vai ser salva pelo que ela fizer. Vão ser as boas obras dela que vão salvar. Porque ontem mesmo ela ajudou um morador de rua dando uma casquinha de sorvete para ele. Olha que ato de generosidade que ela teve. Então ela vai ser salva pelo que ela fez. É uma pessoa religiosa. E Paulo era religioso. Só que diferente de você que está aqui hoje, você já entende que você precisa de um Salvador,
você entende que você não consegue por si só. Se você prestou atenção na letra e no último tema, você entende que você sozinho não vai conseguir. Você entende que você precisa depositar a sua esperança e o seu foco em Cristo, nosso Senhor. E você sabe que você está no caminho errado. Você não tem um muro em volta do seu coração. Só que entra aquela questão: se você sabe de tudo isso, você precisa de um Salvador, você continua caindo no mesmo pecado, talvez? Por quê? Você não se converteu verdadeiramente? São indícios que você não passou pela conversão? Pelo contrário, você pode estar convertido, você pode ter aceitado a Cristo como seu Salvador, pode ter tido momentos íntimos com Ele, só que você ainda está muito apegado às coisas desse mundo. Você está preso numa ilusão de que algo poderá preencher um vazio que você tem dentro do seu coração. Você acha que os prazeres que esse mundo podem te oferecer vão preencher um vazio que é impreenchível sem Jesus. E é engraçado que depois de um longo dia saciando todos os seus desejos carnais, tudo aquilo que você ansiava, que você desejava, que você queria fazer, as práticas imorais que você queria cometer, você passou o dia inteiro fazendo isso porque o vazio no seu coração estava muito grande. E você só vai preencher ele se você fizer isso. Se você fizer tudo aquilo que te agrada a sua carne. Só que é interessante que depois de um longo dia fazendo tudo isso, você vai deitar a sua cabeça no travesseiro e o mesmo vazio vai estar lá te atormentando. E digo mais, ele pode estar ainda maior. Você deita a sua cabeça no travesseiro e você está sentindo a mesma coisa que você sentiu antes de cometer tudo aquilo que você queria fazer. E se você não sabe por que isso acontece, você está se questionando: por que eu ainda sinto esse vazio se eu fiz tudo o que eu tanto queria? Por que eu sinto esse vazio no meu coração? Por que parece que ele aumentou de tamanho? Por que parece que ele está maior do que estava antes de eu fazer tudo isso? A resposta é simples, é clara. E se você verdadeiramente se converteu, você sabe qual é. Embora você seja preso nessas coisas mundanas, mas você sabe qual é. Seu coração ainda está vazio porque você está tentando preencher o seu coração com coisas deste mundo. Como eu disse, você está querendo preencher o seu coração com um buraco enorme, com coisas minúsculas do mundo, que o mundo pode te oferecer. Quando a única coisa que verdadeiramente, aliás, a única coisa não, o único que pode te preencher verdadeiramente, pode preencher esse vazio no seu coração e pode te trazer a felicidade que hoje você encontra talvez nas coisas do mundo, uma falsa felicidade, o único que pode preencher esse vazio não está no mundo onde você está buscando, não está no mundo que você está procurando. O único que pode preencher esse vazio no seu coração por completo está nos céus, à destra do nosso Deus. É ali onde ele se encontra. É ali que aquele que vai verdadeiramente preencher o seu coração se encontra. Então você precisa buscar a Ele. Você precisa buscar a felicidade nele. E assim como Paulo, começar a considerar como um esterco as coisas deste mundo. Porque é tudo passageiro, é tudo pó. Tudo volta ao pó. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Assim como tudo que deste mundo há. Mas Cristo não. O céu não. A glória de Deus não. São eternos. Não são passageiros ou têm tempo para acabar. Mas é eterno. É a eternidade. E é isso que você tem que buscar. É nisso que você tem que depositar a sua confiança, a sua fé. É em Cristo. O único que pode te livrar e pode preencher o seu coração. Você precisa renunciar às coisas que fazem você ser você. Porque você é carne, você é falho, você é miserável. Como eu disse, você precisa correr atrás daquele que pode te preencher. E é nesse momento, novamente, convido a igreja a se colocar de pé. Quem puder se colocar de pé, na verdade, caso você não consiga, tenha alguma dificuldade, não seja possivelmente capaz, não tem problema. Você pode continuar sentado. Mas um pedido que eu quero fazer para vocês, que esse eu não posso falar que você faz se você quiser ou não, é o de quebrantamento, de louvar e adorar o nosso Deus. Como eu já disse no Pita, a gente está aqui para isso. E também porque tem o Pita do lado de fora. A gente está aqui para adorar o nosso Deus. Então se quebranta, louva o nosso Deus. E novamente, presta atenção na letra. Porque ela pode estar falando exatamente aquilo que você precisa entender.
Amém? Se você conhece esse louvor, cante comigo. Até que nada mais importa, do Paulo César Baruch. Então, cante com o coração, tá? Cante com a sua alma, porque Deus está com as suas janelas do céu abertas para te ouvir. E Ele quer te ouvir nesta noite. Amém? Amém, igreja? É isso aí. Estamos aqui para isso. Louvar o nosso Deus. Cultuar e exaltar o nome dEle através dos nossos cânticos, através dos nossos louvores. Estou bem certo que não alcancei. Sou imperfeito, falho estou, mas continuo por caminhando, vivendo, prossigo e não volto atrás. Abre mão do que antes pra mim tinha valor, pra me agarrar nos braços do meu Senhor. Já não sou quem era tudo eu necessitei, e no centro do meu coração só há um rei. E no poder de sua ressurreição eu vou viver, e na sua dor eu vou me envolver. Trago em mim as marcas da sua graça, e não há outra verdade que me satisfaça. Eu sigo até que nada mais se pode. Até que nada mais se pode. Eu vou me entregar e te buscar. Eu vou até que nada mais se pode. Até que nada mais se pode. O meu maior querer é te conhecer. Até que nada mais se pode. Abre mão do que antes pra mim tinha valor, pra me agarrar nos braços do meu Senhor. Já não sou quem era tudo Deus, e no centro do meu coração só há um rei. E no poder de sua ressurreição eu vou viver,
Então, você acabou de entender, depois do que eu passei até agora. Ah, desculpa, é verdade, eu não olhei para você. Pode se sentar, por favor. Então, repetindo, você acabou de entender o que é necessário para o começo da sua caminhada com Deus, né? Vamos dizer assim, que até aqui você entendeu o que você precisa para começar uma caminhada com o nosso Senhor, né? Você agora conhece o perdão de Deus, você sabe o que é o perdão de Deus, você reconhece que é miserável e que você necessita totalmente dele, se arrepende do que fez, mais do que isso, reconhece que Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Então eu posso colocar aqui que tudo que está sob seu alcance, você pode fazer. Tudo aquilo que você pode fazer, que você poderia fazer, você já fez. Chegou até aqui, você já fez esses passos, né? Então, depois de tudo isso, qual que é a parte de Deus, né? Como que Deus faz agora? Porque até então a gente só falou o que você precisa fazer. A gente falou que você precisa conhecer o perdão e tudo mais. Qual que é a parte de Deus nisso? Eu queria fazer uma citação, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, em Colossenses 1, no versículo 13 e no versículo 14. Colossenses é depois de Filipenses. Se você deixar a sua Bíblia aberta em Filipenses, vai estar bem fácil para você encontrar. Filipenses 1, 13 e 14. É só uma citação, não vai ser o versículo que eu vou usar como base, mas é que eu quero falar qual que é a parte de Deus nisso. A parte de Deus, depois de tudo isso que eu te passei, é a redenção. A parte de Deus conosco é a redenção. E Paulo nos diz isso em Colossenses 1, 13 e 14.
Ele vai dizer: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados, dos nossos pecados. O que é a redenção em si? Essa redenção citada, o próprio nome já diz, é um ato de se redimir. A parte de Deus então é essa. A parte de Deus para conosco é a cruz de Cristo, até porque o que nos redime é a cruz de Cristo. E para você ter noção, antes mesmo de você conhecê-lo, conhecer a Cristo, a sua cruz, você já tinha, aliás, Deus já tinha preparado essa redenção para você. Só que agora que você o conhece, você tem acesso a essa redenção, acesso à salvação, acesso ao perdão. Então essa redenção da parte de Deus, ela já estava pronta antes mesmo de você cumprir todos esses passos que eu te falei. E essa é a parte de Deus. A parte de Deus foi a cruz de Cristo. E se a gente for parar para pensar, a redenção, por isso também é um ato divino. Sem Cristo, como eu disse antes, nós nunca chegaríamos até Deus. Então não haveria redenção. Você poderia seguir à risca tudo isso que eu te passei, mas não haveria redenção sem Cristo. Não haveria redenção sem a vontade de Deus. E graças a essa redenção que tivemos, por intermédio de Cristo, nós também temos a paz com o nosso Deus. Então a redenção, a parte de Deus, que é a redenção, ela também nos gera paz com Ele. E isso eu quero que você que deixou a Bíblia aberta em Colossenses 1, veja um pouco mais abaixo, nos versículos 19 e 20, é só mais uma citação, mas é para vocês entenderem. Paulo vai nos dizer: pois foi do agrado de Deus que nele, Cristo Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Então é por meio de Cristo e por meio desse ato divino de redenção que vem de Deus que nós temos a paz com Deus. A vontade de Deus foi essa. A vontade de Deus é essa: nos redimir com Ele. Mas o ponto que eu quero destacar, que eu queria falar para vocês, é que pelo fato de termos essa redenção, termos a paz, o acesso à salvação, tudo ser obra de Deus, tem algo que é muito maior também, que é o amor do nosso Pai. Que esse amor gera a redenção, a paz em si. E esse amor, por vir de cima, por vir do alto, ele não pode ser desfeito por qualquer um. Ele não pode deixar de, Deus não pode deixar de te amar por conta de você mesmo, por conta do seu irmão, nem mesmo por atitude de anjos ou demônios. Isso eu quero que vocês vejam lá em Romanos 8, versículo 28 e 29. Também vai estar no telão, caso vocês queiram acompanhar. Paulo aqui, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre o amor que eu estou citando. Ele diz: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ou seja, Paulo está destacando que é impossível você ou qualquer um, principalmente você, se afastar do amor de Deus. E esse amor de Deus, ele também é dito, também pode ser compreendido dessa mesma forma, não precisam abrir, mas é uma citação que todo mundo conhece em João 3,16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que creem nele não pereçam, mas alcancem a vida eterna, mas que sejam salvos. Essa foi a parte de Deus e esse é o amor de Deus. Esse foi o amor de Deus para conosco. Porque nós não merecíamos, como eu disse durante todo esse tempo, nós não conseguíamos chegar a Ele. E mesmo nós cumprindo todos esses passos que eu passei, nós ainda assim não chegaríamos até Ele. Porque isso vem dele. Deus enviou o seu Filho imaculado, limpo de pecados, para que sobre ele fosse imputado todos os pecados da humanidade. Todos os pecados sejam passado, presente ou futuro. Todos os pecados da humanidade foram imputados sobre o Filho de Deus. E mais, o próprio Deus se fez carne. E o próprio Deus que se fez carne se entregou à morte por você.
O próprio Deus que se fez carne sofreu, foi humilhado e envergonhado. Tudo isso para que você pudesse ter paz com Deus. E se você ainda não compreendeu o tamanho do amor de Deus para conosco, se você ainda não entendeu que Ele entregou o seu próprio Filho, ou por que Deus se fez carne, por que Deus te entregou a redenção antes mesmo de você existir, por que Deus te amou antes mesmo de você nascer, se você ainda não consegue compreender o tamanho do amor de Deus, é normal, e está tudo bem, porque é um questionamento: como é possível que um ser divino, o Criador do vasto universo, o Criador de tudo, o ser que criou você, a sua família, os seus amigos, os seus irmãos da igreja, o ser que criou cada partícula existente nesse mundo, como é possível que Ele tenha se entregado para salvar seres repugnantes, que guerreiam entre si, que geram guerras entre si próprios, que se odeiam, que falam mal um do outro, que desprezam a cruz do seu Filho que foi morto por Ele, que desprezam a sua redenção e o seu amor? Como que um Deus, um ser divino, santo, pode se entregar a um ser tão desprezível quanto o homem? A gente não consegue entender isso, porque é um amor divino, é algo que vem do céu. Nós simplesmente não conseguimos compreender, é inexplicável. E está tudo bem a gente não entender, porque a nossa função não é entender o como ou o porquê do amor de Deus. A nossa função é confiar no amor de Deus. Nós estamos aqui para isso. Afinal, o nosso entendimento é limitado, nossa compreensão é limitada. Nós não temos acesso a 1% do que Deus sabe, e só Ele sabe porque Ele escolheu nos amar. Só Ele sabe por que estamos aqui, por que ainda estamos vivos, cometemos tantos pecados, decepcionamos tantas pessoas, decepcionamos ao próprio Deus tantas vezes, e mesmo assim Ele demonstra amor e misericórdia a nós. E por que a gente não sabe? A gente sabe que é por causa do seu amor, mas por que Ele ama tanto a gente? É uma resposta que só o nosso Deus tem, mas não é algo que a gente tem que criar dúvidas na nossa cabeça. É algo que temos que confiar nesse amor. É porque o amor de Deus foi entregado na cruz por nós, e você tem que confiar nisso. E se eu posso falar mais, você tem que confiar no amor de Deus, porque é Deus quem te atrai até aqui, até a redenção. Todos esses passos que eu citei para vocês, tudo isso que eu falei que vocês têm que fazer, se eu posso corrigir, eu corrijo agora, na verdade não são feitos por vocês, muito menos pelo intermédio de vocês ou da sua vontade, mas tudo isso é feito por intermédio do Espírito Santo de Deus, porque Ele nos ama, e Ele nos amou, e Ele nos permite estar aqui hoje. Ele fez você chegar aqui, Ele fez você se arrepender dos seus pecados, Ele tocou no seu coração, Ele derrubou aquela muralha que estava no seu coração, que não permitia que o seu Espírito entrasse em ti. Tudo isso que eu falei vem de Deus, e Ele é quem te atrai à redenção. Ele é quem te atrai, porque a graça de Deus é irresistível. Se eu posso citar outro versículo, seria Jeremias 31:3, onde diz que o Senhor lhe apareceu no passado, Jeremias dizendo: eu a amei com um amor eterno, com um amor leal que o atrai. É Deus quem te atrai à redenção, não você que segue certos passos para chegar até a Deus, ou até a redenção. E eu posso dizer mais, fazer uma citação também, que se a graça ela fosse um oceano, nesse exato momento nós estaríamos afundando, ou nos afogando nessa graça maravilhosa de Deus. Nesse momento eu queria pedir para que vocês novamente, quem puder, quem não tiver dificuldade, nenhum problema, se coloquem de pé. Vamos exaltar o nome do nosso Deus mais uma vez, com alegria, cante. Você não está fazendo isso para nós, estamos aqui à frente, muito menos para o irmão que está do seu lado. Você está fazendo isso para Deus. Não sinta vergonha de cantar, não sinta vergonha de levantar a sua mão no céu. Louve e adore a Deus. Nós existimos para isso. Tem uma glória no seu coração. Amém? Amém.
Espertos agora, né? Pode aceitar, igreja. Bom, acho que principalmente depois desse louvor, deu para entender o quanto Deus ama a gente, o quanto Deus nos amou, né? O que Deus fez para que chegássemos até Ele, o que Ele fez por nós. Já estamos chegando no final, mas só tem que ir bem rápido. E para finalizar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Salmos 118, no versículo 24, Salmos no meio da Bíblia. Também vai estar no telão, realmente repito, caso você não tenha trago a Bíblia, caso você não consiga encontrar, está no telão também para você poder acompanhar. E esse eu vou esperar um pouquinho mais até que toda a igreja conta. Amém? Todos contaram? Amém? Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos e exultemos neste dia. Talvez você tenha vindo aqui hoje esperando algo diferente. Acho que essa é a parte mais triste de qualquer pregação que você tenha ouvido na sua vida. Talvez você tenha vindo aqui hoje para tenha vindo achando que ouviria outra coisa, que seria de outra forma. Talvez hoje você não se sentiu impactado com as mensagens que trouxemos, com os louvores. Talvez você não se identificou com o que eu falei aqui, porque talvez você já viva uma vida que agrade a Deus, uma vida em comunhão com o nosso Pai. Você já vive dessa maneira, né? Então você não se identificou, talvez 80% você não se identificou. Mas Deus te deu a oportunidade de você estar aqui hoje. Deus permitiu que você estivesse aqui hoje. E você veio, e você louvou, e você adorou a Deus. E isso já é o suficiente, pelo menos para nós como igreja, como uma equipe, porque nós podemos elevar a igreja em adoração, podemos ver vocês louvando, adorando. Então talvez você veio aqui e não sentiu o que queria, o que eu queria, o que nós queríamos que você sentisse, mas você louvou e adorou o nosso Pai. Claro que essas mensagens, elas são direcionadas a todos, mas tem um público-alvo, um público que queremos alcançar. E é nesse momento que eu queria pedir novamente, vocês que são possivelmente capazes, se coloquem de pé, vocês vão ficar um pouquinho mais em pé dessa vez. Porque talvez também você que veio aqui hoje, você até se identificou com algo que eu disse, ou com tudo que era a intenção, mas você não consegue entender por que Deus te trouxe até aqui. Você ouviu talvez o que você precisava ouvir, mas talvez você não tenha entendido o que eu quis falar, o que eu quis passar, não tenha entendido o ponto A, o ponto B. Talvez você ainda esteja cheio de dúvidas e cheio de incertezas. Você ainda esteja confuso. Talvez aconteceu algo que você não gostou, algo que eu falei. Mas para qualquer crítica, nós temos o Binho, que é o nosso querido pastor Fábio. Ele vai estar à disposição para qualquer tipo de reclamação que vocês tiverem. Então vocês não tratam comigo, tratam somente com ele. É brincadeira, você não vai precisar excomungar ninguém, não pelo menos hoje. Mas como eu estava dizendo, talvez você veja aqui e não tenha entendido por que você está aqui. Talvez dentro de você tenha um sentimento que não permite você entender, vamos dizer assim. Um sentimento de que talvez você nunca sentiu a Deus. Por que ele te trouxe aqui hoje? Você nunca conseguiu sentir a Deus. Você sempre procurou, sempre buscou uma vida em santidade, você sempre buscou a Ele, mas você não sente a presença do Pai. Você louva a Ele, o máximo que você sente é aquele arrepio,
e aí depois do louvor, vem a pregação, a palavra, e você já não lembra mais do que foi cantado, você não lembra o que você sentiu, você esquece todo o fervor, e aí você entra naquilo de eu nunca senti Deus, eu queria tanto sentir a Deus, e aí a pessoa do seu lado se quebrantando, louvando, chorando com fervor, e você não sabe por que você, especialmente você, não consegue sentir a Deus. Eu queria pedir nesse momento que vocês, por favor, não façam isso com pessoas que vocês conhecem, não tem graça. Mas procure um irmão que está sem ninguém, dê um abraço nele. Mas dê aquele abraço que você vai apertar e que você não vai largar. A pessoa pode tentar soltar, mas você não vai largar. E já podem procurar a pessoa. Não abracem, pelo amor de Deus. Deus está vendo, tá? Estou pedindo. Não abracem as pessoas que vocês conhecem. Tem pessoas aqui que estão abraçando pessoas que se conhecem. Que eu sei que se conhecem. Bora, pessoal, para se abraçar. Ninguém morde. Todo mundo tomou banho hoje, foi aqui. Se abracem. Não soltem, continuem se abraçando. Não soltem, continuem se abraçando. Eu vou esperar vocês se colocarem no lugar de vocês. Acho que todo mundo, a maioria pelo menos, já voltou para os seus lugares. Não estiver se abraçando, não tem problema. Eu vou fazer um pedido que talvez vocês não tenham entendido do jeito que eu falei, mas agora vocês vão poder fazer com as pessoas que vocês conhecem para não precisar sair do lugar. Abraça o irmão que está do seu lado, mas abraça de verdade, não só. Abraça de verdade. Abraça firme. A Tati vai procurar alguém para abraçar. Não solta, por favor, não é para soltar. Continua abraçando, abraça firme. Se abraça, vocês são em três, não estão se abraçando. Se abrace, se você está sozinho, abrace o do lado, não tem problema. Família. Se abrace, ao momento que vocês estarem abraçados, é a comunhão. Bom, até a criança abraçou. É bom, não é? É bom receber um abraço forte, um abraço firme. É bom receber esse tipo de amor, esse tipo de afeto. Não é gostoso um abraço quente, um abraço forte, aquele abraço que você sabe que a pessoa está te abraçando de verdade. Eu queria dizer a vocês que se abraçaram, que ficaram no braço dos seus irmãos, que sentiram aquele calor, que vocês estão juntos, próximos, como irmãos, o coração de vocês está abalado. Eu queria dizer que isso é sentir a Deus. Vocês acabaram de sentir, por meio de um instrumento de Deus, o abraço de Deus. Isso que vocês que abraçaram o irmão do lado ou foram a outro lugar abraçar, foram usados como um instrumento de amor nas mãos de Deus. E Ele demonstrou o amor dele a vocês. E aqui Ele disse o amor dele por vocês. Porque Deus é bom. E repetindo, eu quero só repetir o versículo. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos e exultemos Ele. Aliás, exultemos nesse dia. Tudo isso que vocês passaram até aqui, esse abraço, o momento que vocês se ajoelharam, pediram perdão, quando vocês levantaram a mão e louvaram, e sentiram a Deus no coração, isso é sentir a Deus. Fazer com o coração disposto, a mesmo que você não o sinta na hora, você continuar louvando, adorando e buscando. Isso é sentir a Deus, é ter fé, confiar nele, confiar que Ele tem um plano para a sua vida.
nesse momento, a gente vai entoar mais um louvor que provavelmente toda a igreja já conhece. E esse louvor que vai ser para finalizar, eu peço que vocês, mais uma vez, louvem e adorem o nosso Deus. Não se sintam constrangidos de levantar a mão, porque às vezes você está de mão abaixada, querendo levantar, mas ninguém está de mão levantada, ninguém está com a mão para o céu. E aí o irmão do seu lado, que também quer levantar a mão, não levanta porque não tem ninguém como levantar. Se não tem ninguém, seja o primeiro. Levante a mão, adore o nosso Deus e dê a Ele toda a honra e toda a glória que Ele merece. Amém? Bom.
Só a igreja. Bom, podem se sentar. Para essa noite eu ainda tinha preparado mais 12 mensagens, só que a minha corda do violão acabou estourando, então a gente vai continuar.